Olá a todos, eu quero saudar a todos que estão nos ouvindo nesta hora, com a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. A todos os irmãos, ouvintes, amigos, tudo bem? Que bom, irmãos. Essa semana foi uma semana bastante corrida. Desde a semana passada nós iniciamos na teletrabalho com a Prefeitura Municipal de Sorocaba, onde eu tenho as minhas aulas de arte. Também na escola que eu sou diretor de escola, tivemos aí muitos encontros virtuais, não é? Com a coordenadora, com os professores, com os alunos, com o dirigente, com o secretário, com outros diretores. Então, que foi meio difícil gravarmos até esse momento, né? E daí eu quero fazer aqui primeiramente um louvor a Deus, muito contente, não é? Porque hoje pela manhã saiu uma resposta das nossas orações. Quem está conosco? Eliane Maria está assistindo, deixa eu acenar para ela. Também o Ângelo. Glórias a Deus pela vida de vocês. Qual foi a resposta das nossas orações? Prefeitura Municipal de Sorocaba. A Prefeitura libera os cultos a partir de 1º de junho de 2020, próxima segunda-feira, e orientando as igrejas a respeitarem as normas do Ministério da Saúde. Quais são essas normas? 40% da capacidade, o distanciamento, o uso de máscaras, sem abraços, sem cumprimentos de mãos. Irmãos, mas só o fato de nós podermos estarmos reunidos na igreja, podendo louvar o nome do Senhor, adorar, ouvir testemunhos, ouvir a palavra de Deus, cantar os hinos, dobrar os nossos joelhos é motivo de grande alegria para as nossas vidas. Pela manhã estavam com a prefeita os pastores Apolo e Carlos César. O pastor Apolo os dois são da igreja quadrangular, e o pastor Apolo é vereador, e o Carlos César é deputado estadual, na bancada evangélica, tanto municipal quanto estadual, falando dessa liberação dos cultos. E eu recebi no grupo da Assembleia de Deus e no grupo da Congregação Cristã no Brasil. Foi muita alegria, foi muito motivo de festa, né? Essa notícia do nosso retorno a partir da segunda-feira que vem. Pronto, agora sim, né? Aqui eu consigo inclusive ver a Wellington Cruz, quem está compartilhando, curtindo, enviando mensagens. E como os irmãos sabem, né? Nós temos aí fomos convidados pela Igreja Assembleia de Deus aqui no Jardim Francine para acompanhar, né? Como estamos na área do ensino, da educação, acompanhar a Escola Bíblica Dominical na função de professor, uma função que eu gosto muito. Muitas pessoas aí, né, entraram. O motivo dessa live, irmãos, é retomar o assunto da escola dominical sobre a carta aos Efésios. Os irmãos sabem que nós estamos trabalhando, né, com esse livro, a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Já estamos na aula de número 8. A aula de número 8 tem por título Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. O textuário diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Olá, Márcia, tudo bem?
Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, irmãos. Antigamente, quando se faziam edifícios grandes, colocava-se um monólito, uma pedra, e a partir do posicionamento daquela pedra, seria levantado aquele edifício, e de tal forma ele estava colocado ali, debaixo do alicerce, que toda a estrutura seguiria aquele modelo, né? E no Templo de Jerusalém, com as escavações, foi encontrado um monólito de 12 metros de largura, onde seria o que seria a base do Templo de Jerusalém. Onde estava assistindo algumas passagens bíblicas, né, na televisão, a parte que falava ali Jesus juntamente com a pesca maravilhosa, dizendo para Simão, tu és Pedro. E também no Apocalipse, o anticristo querendo ali edificar, fazer parcerias para edificar o terceiro templo, onde está a mesquita, né? E são coisas aí apocalípticas, mas o mais importante de tudo isso é que a nossa vida, nós somos o edifício. Por isso que eu achei bem interessante a notícia que tivemos hoje de voltarmos para o edifício feito de pedra, que é o salão, vamos dizer assim, o salão. E temos salões em vários formatos, né, tamanhos, uma vidraçaria diferente uma da outra, as portas. E de um tempo para cá, o próprio Corpo de Bombeiros, né, regularizou, fiscalizou os templos evangélicos, católicos, cristãos, para segurança das pessoas. Tivemos aquele incidente lá em Santa Maria, né, na Boate Kiss, que o teto era baixo, não tinha porta lateral, não tinha extintor de incêndio, e aquilo foi de uma reflexão para que onde houvesse um aglomerado de pessoas, tivesse o mínimo de segurança, para que as pessoas pudessem entrar e sair com essa segurança e ter ali o seu momento de lazer, né? E para nós, um momento de adoração, de uma forma mais protegida. Inclusive também nas igrejas existem agora as brigadas de incêndio, que é um curso rápido feito pelos bombeiros. Eu tenho esse curso também, que ensina como lidar com incêndio, como lidar com fazer a fila para que as pessoas possam sair em caso de emergência do edifício. E agora, né, em 2020, a pandemia, que foi a igreja, o templo, o salão, foi o local onde as pessoas poderiam estar ali transmitindo, sendo focos de contágio de uma para outra. A Santa Ceia, que foi celebrada nos meses de abril e maio, tiveram toda uma escala, tanto de ministros da ceia quanto de participantes e membros, justamente para respeitar o isolamento, o distanciamento. Estamos falando de edifício. E agora com essa volta, né, a partir de junho, dia 1º de junho, que fala da volta para o edifício. Mas essa lição, que tem por título Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, não fala do templo de Salomão, não fala do templo de Zorobabel, que foi ampliado por Herodes, não fala do templo que o anticristo vai construir durante a tribulação, após o arrebatamento da igreja. Fala de nós. Nós somos um edifício de Deus. Coríntios capítulo 3, versículo 16 fala: não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo, e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, irmãos, nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Inclusive a leitura bíblica em classe, que são os versículos 20, 21 e 22, aqui no versículo 21, está falando o seguinte: En o psa, oikodome, sinargologomese, aixei eis naon, agion en kyrion. Uma tradução no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor. Então aqui as 3 últimas palavrinhas gregas, naon. Naon nós já estudamos sobre as divisões do templo. Tinha a parte dos gentios,
Dentro tinha o pátio das mulheres e dos judeus. Daí tinha uma parte que as mulheres não podiam entrar, apenas os homens israelitas. Daí tinha uma parte mais interna, que apenas os levitas poderiam entrar e sacrificar ali os animais. Daí dentro do templo, propriamente, tinha uma parte coberta, que era onde oferecia o altar do incenso, a mesa dos pães do candelabro. E aí tinha um véu que o sumo sacerdote, o Kohen Gadol, uma vez por ano, no dia da expiação, ele entrava nesse lugar santíssimo, separado por esse véu, estava diante da Arca da Aliança e ali acontecia a comunhão plena do sumo sacerdote com Deus, e ele levava inclusive duas pedrinhas, que era o Urim e o Tumim, e também o peitoral com as pedras preciosas, representando ali as 12 tribos de Israel. Falava-se que essas pedras, tanto o Urim e o Tumim quanto as 12 pedras representando as tribos, elas iluminavam de uma forma que Deus se comunicava com o homem, com o sumo sacerdote lá no lugar santíssimo, através da sua presença representada pela arca, e conversava com o homem saía dali, o sumo sacerdote saía dali com a revelação de Deus. Esse templo ele foi destruído, a arca sumiu, e hoje nós somos o templo do Espírito Santo e Deus está no nosso coração falando conosco. E a palavra de Deus fala: se alguém ouvir a minha voz, guardar os meus mandamentos, eu entrarei nele e farei nele morada. Então, se nós guardamos a palavra de Deus, Deus está conosco e faz morada em nosso coração. O Espírito Santo de Deus se comunica com o nosso espírito, dizendo que o Senhor é Deus. Então, quando nós somos pessoas que dedicamos a nossa vida a Deus, Ele entra em nós e guardamos a sua palavra, Ele se revela para nós. A sua presença está conosco todos os dias. Cristiano Marques, Rodrigo Ragazzi, Robson, estão assistindo? Mais alguém? Sim, Elias Freitas, Laodiceia, a paz do Senhor para os irmãos, Kesley, Franciele, tantos outros aí, glórias a Deus pelo tempo que vocês estão disponibilizando para ouvir um pouco da palavra de Deus, meus irmãos. Então essa palavrinha Naon, que está aqui no versículo 21, representa o lugar mais íntimo do templo, mais íntimo da adoração. E Paulo fala que nós somos o edifício bem ajustado, crescendo para santuário dedicado ao Senhor. E aqui é Naon Agion. Agion, representando a palavrinha santo, santidade, separado do pecado, separado do sistema do mundo, separado de fazer aquilo que a nossa carne está inclinada a fazer, que é o pecado. E também as hostes e potestades do mal, como Paulo fala lá no início desse capítulo. Naon, Agion e Kyrion. Kyrion é Deus, né? É Senhor. Então nós somos edificados para santuário da morada do Senhor em nossa vida. E glórias a Deus por isso. Pastor Josué, Deus abençoe. Jesus Cristo, irmãos, é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. E aqui está falando o seguinte: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Quem são os apóstolos? São aqueles 12 homens que andaram com Cristo durante o seu ministério terreno, que são, como nós vemos lá em Mateus, no capítulo 10. Vamos ler aqui a palavra de Deus. Mateus capítulo 10. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes
dos 12 apóstolos são esses. Primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, e o meu xará, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. O Tiago foi o primeiro mártir dos apóstolos. Ali em Atos capítulo 12 fala que Herodes mandou matá-lo à espada e encarcerou Pedro para que fosse morto no dia seguinte. E o anjo veio, abriu as portas, o pessoal estava orando na casa de Maria, mãe de Marcos. Quando Pedro ele foi até a casa de Maria, ele bateu na porta, a menininha Rode, não, ela viu que era ele, chegou para as pessoas que estavam orando e falou: Pedro está na porta. Você está doida, menina? Não, Pedro está na porta. Ah, é o fantasma dele, é o anjo dele. Pedro está na porta. Aí que foram levantar e foram lá abrir a porta para o Pedro entrar. E Pedro que escreveu a primeira e segunda carta. E Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus. Mateus é o primeiro evangelista, primeiro livro do Novo Testamento. Foi escrito por Mateus, o publicano, o coletor de impostos. Tiago, filho de Alfeu, que é chamado de Tiago Menor. E Judas Tadeu. Simão, o Zelote. E Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Olha a mensagem que eles deveriam pregar: curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios. De graça recebestes, de graça dai. Então, se você está com um problema espiritual na sua casa, você tem direito a chamar, sim, os líderes espirituais. Não que eles sejam melhores, eles são homens. Nós somos homens, como todos os outros. Porém, Paulo ele fala muito do exercício físico, né? E quem faz academia aí sabe que o corpo, daquele que pratica uma academia, pelo seu exercício, ele está mais apto a suportar algumas tensões físicas que quem não pratica essa academia acaba não suportando algum tipo de peso maior. E quando Paulo relaciona a carreira cristã com a vida espiritual, esses líderes, eles têm por obrigação, aquele que é um cooperador, um diácono, um presbítero, um evangelista, um pastor, um missionário, ou mesmo um bispo, agora tem vários títulos, né? O encarregado, o cooperador de jovens, o ancião, todos esses, por obrigação, por terem sido vocacionados por Deus e entregado sua vida para Deus, eles têm uma responsabilidade maior e a eles é dado uma unção também especial. Então, esses líderes eu não chamarei nem de apóstolos, porque inclusive nessa revista tem um comentário muito interessante que apóstolo, do jeito que nós estamos lendo aqui, foram só aqueles 12. E ainda, abrindo uma exceção, o apóstolo Paulo. Mas assim, esses 12 andaram com Cristo, foram testemunhas de Cristo, e Jesus, nas reuniões que ele fazia constante com os apóstolos, ele falou: de graça recebeste, de graça dai. Então, se você vai até um lugar e a pessoa cobra para expulsar um demônio, para orar sobre uma enfermidade, para ser expulsa, e cobra, se não é de Deus. Aqui está a palavra de Deus bem clara em Mateus capítulo 10. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos. Inclusive, irmãos, numa época pré-apostólica, nós vemos lá no Antigo Testamento, 2 Reis, quando a menina, que era serva de Naamã, falou que em Israel, Naamã era general da Síria, falou que lá em Israel havia um profeta
que ele conversava com Deus e ele orava e a pessoa era curada. Naamã saiu da Síria e foi até Israel. E ali o profeta nem atendeu. Falou, viu, se você quiser ser curado, vai até o Rio Jordão. Para mostrar que não era ele que fazia o milagre, mas sim Deus que estava na vida dele. E aí, né, o Naamã ficou todo revoltado, falou, mas ele nem saiu para me atender. E quer que eu me banhe num lago cheio de lama. E um moço ali, né, que a gente até brinca, que é um servo, um moço, naquela época já era um moço cristão. Ele falava, meu senhor, se o profeta tivesse mandado banhar nos rios ali da Síria, os rios bonitos, o senhor não iria? O que é o melhor? É o rio que vai ser banhado ou é o senhor que vai ficar curado depois? Naamã refletiu, desceu ali as águas do Jordão, deu 7 mergulhos, no último mergulho ele foi, pele dele, a Bíblia fala que era como a pele de um bebê. E então, Naamã voltou para agradecer, trouxe joias, trouxe ouro. E o profeta falou, não, mas não sou eu que fiz, é Deus, foi Deus. E Geazi, que era o servo de Eliseu, quando Naamã já estava no caminho, indo de volta para o seu país, falou, meu senhor mudou de ideia, ele quer o ouro, ele quer tudo que o senhor trouxe de recompensa. Daí ele falou, não, tudo bem, esse material está aqui, eu trouxe justamente para isso. E que bom que ele aceitou, Naamã até voltou embora feliz, né? Mas Geazi mentiu, porque Eliseu não pediu nada de volta. E aí quando Geazi entrou na casa de Eliseu, falou, o que você fez? Quem deu para você autoridade para você ir lá e pegar essas joias? E a doença que estava aí na mão vai passar para você. Então, irmãos, nós que somos líderes espirituais, temos aí a incumbência, né, de qualquer ministério, de cuidar de uma porta de igreja, de lavar um banheiro de igreja, de ensinar, de até os maiores, né, de presidir uma congregação, de presidir um ministério inteiro. Tenhamos esse zelo, né, essa humildade, saber que de nós não temos nada, mas tudo vem de Deus, tudo provém de Deus. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforge para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. E em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno, e aí ficai até vos retirardes. Ao entrardes na casa, saudai-a. Né? Antigamente eu tinha o costume de pedir licença para entrar na casa. Hoje eu peço licença e falo, paz seja nessa casa, porque é uma recomendação bíblica. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudiu o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo, que menor rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo final do que para aquela cidade. Amém? Essas são as recomendações apostólicas. Esse é o fundamento que Paulo fala que nós devemos seguir o fundamento dos apóstolos. Não que eles tenham inventado alguma coisa, mas a fonte é o próprio Cristo. Carlos Alberto Bernardo, pastor Carlinhos, é o nosso pastor ali na Vila Helena, Jamil, professor, Cauela e Oliveira, Deus abençoe a vida de vocês. Continuando, irmãos, esses apóstolos, e foi malhar a ferro frio, viu? Só Jesus para transformar aqueles homens complicados, sem fé, acabou traindo ele em várias situações. Muitos falam que Judas traiu Jesus. Foi só Judas. Será que Pedro, quando negou 3 vezes, não foi uma traição? Será que Tomé, que andou com ele 3 anos, não deveria ter acreditado na ressurreição, que quando Jesus apareceu, onde as portas estavam ali fechadas, e Tomé não estava, quando Tomé soube da notícia de que Jesus havia aparecido para eles, falado, Pai seja convosco,
Tomé falou, eu só vou ver se eu só vou acreditar se eu ver, se eu colocar a mão nas feridas do lado do corpo, se eu colocar a mão, o dedo nas mãos dele furadas, nos pés dele furados. E aí, uma semana depois, no domingo, Jesus aparece e fala, estou aqui, Tomé. E há muitos desenhos, muitas ilustrações medievais e filmes, né, que Tomé realmente coloca o dedo ali na chaga. Mas a Bíblia, ela fala não. Quando Tomé viu Jesus, ele se prostrou em terra e falou, meu Deus e meu Senhor. E aí Jesus, ele repreende, né, com toda a mansidão que só Jesus tem. Bem-aventurado aquele que não precisou ver para crer. E ele, nessa passagem, Jesus está falando de mim e de você. Você não viu Jesus fisicamente. Nós não temos uma ideia de como ele seria, sua aparência, seus olhos, seu nariz, seus lábios, sua cor de pele, seu tamanho. Mas nós cremos sem ver. Então nós somos bem-aventurados, nós somos felizes, porque o que nos leva até Jesus é a fé. E a fé é aquela que salvará o doente, a fé é aquela que salvará a casa, a fé é aquela que agrada a Deus, tudo pela fé, irmãos. E então realmente Jesus malhou a ferro frio aqueles 12 homens. Judas, né, acabou se perdendo. Depois que ele entregou Jesus para Caifás e para Anás, ele viu a besteira que ele tinha feito, foi se enforcar, colocou ali a corda numa árvore. Atos fala que a corda se arrebentou e ele caiu ladeira abaixo, abriu as entranhas dele, coisa mais horrível de se imaginar, isso é relatado na Bíblia Sagrada. Porém, após a ressurreição, Jesus passou 40 dias ainda pregando, ensinando, conversando, até que ele subiu aos céus e dizendo, né, que ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, e ser minhas testemunhas tanto em Jerusalém, na Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Passou 10 dias, povo ali firme, orando, buscando a presença de Deus em Jerusalém. Eles eram na Galiléia, a maioria, ficaram em Jerusalém, e desceu no dia de Pentecostes, Atos capítulo 2, como um vento impetuoso, encheu toda a casa e começaram a falar em novas línguas. Aquele dia em diante, meus irmãos, aqueles homens nunca mais foram os mesmos. Por quê? Voltando para o nosso assunto. Aquela carcaça, esse corpo, tornou-se o templo do Espírito Santo naquele dia de Pentecostes. Jesus, quando estava com os apóstolos em terra, no ministério terreno, ele soprou sobre eles e disse, recebeu o Espírito Santo. Mas o revestimento de poder, eu creio que a transformação do corpo em templo foi ali naquele dia que eles foram revestidos e saíram. Houve uma grande perseguição, porque se era para ser em Jerusalém, na Judéia, Samaria, nos confins da terra, eles ficaram acomodados em Jerusalém. E aí precisou haver uma perseguição. Quem está conosco aqui? Daniele Macena, Daniele Dias, Deus abençoe vocês, minhas irmãs. Carla Gabriel está assistindo. Podem comentar, irmãos. Eu estou aqui gravando no celular, mas está aberto aqui. O Face, eu estou conseguindo ver as imagens dos irmãos, né? Tô vendo que o pessoal está entrando, e a Carla, Deus abençoe você também. E aí eles se espalharam, menos os apóstolos. E a revista, ela faz uma menção, no capítulo 7, de que Estevão, que é o primeiro mártir da igreja, eu falei que Tiago foi o primeiro apóstolo mártir, mas numa questão social, que as mulheres viúvas judias estavam sendo melhor tratadas do que as mulheres gregas, pareceu bem ali ao Espírito Santo levantar 7 homens, não quaisquer homens, como eu falei para os irmãos,
esses homens tinham que ter algumas características. Quais características eles tinham que ter? Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus. Esse é o fundamento dos apóstolos, para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito, com certeza eram daqueles 120 que estavam ali esperando a descida do Espírito Santo e foram cheios da presença de Deus, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, as quais encarreguemos deste serviço. E quanto a nós, apóstolos, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Então, quando fala fundamento dos apóstolos, além daquelas recomendações que Jesus deu em Mateus capítulo 10, em Atos capítulo 6, o apóstolo, os 12, eles falaram que o ministério apostólico se resume em duas questões, em duas atribuições: orar e ensinar, ou pregar. Oração e ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, que se tornou evangelista e tinha 4 filhas, assim como nós, Atos capítulo 21, versículo 9, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E assim, irmãos, crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. E esse Estevão, que foi cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamada dos libertos, dos sireneus, dos alexandrinos, povo todo invejoso, e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então eles, como não podiam discutir com ele, porque falava com toda a autoridade dos céus, eles tiveram que subornar alguns homens. Temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Deus e contra Moisés. Só que daí, quando ele é levado para o Sinédrio, para apresentar ali a sua justificativa, ele fala, e isso está aqui nessa lição, que mesmo Salomão tendo feito o templo, Deus ele não habita em templo feito por mãos humanas. Está aqui Moisés, Arão, o tabernáculo. Tabernáculo, E versículo 47 fala, capítulo 7 de Atos: mas foi Salomão quem lhe edificou a casa. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta: o céu é meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? Diz o Senhor, o qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas estas coisas? Então, irmãos, o próprio Jesus ele fala que o salão não é a casa de Deus. O salão é o quê? O que Jesus fala? Vocês transformaram esta casa em covil de ladrões e salteadores, mas esta casa será chamada casa de oração. Nós nos reunimos no salão para orarmos. E quais são os dois aqui ministérios? O da oração e da palavra. Por isso que nós louvamos a Deus, A nossa oração, que é o momento que nós entregamos a nossa vida, nosso corpo, nossa alma, nosso espírito para Deus, se constituem basicamente em 2 momentos. Oração, que é a conversa com Deus, e o louvor, que é a forma de cantarmos a Deus. Nós temos aí os hinários, a harpa cristã, hinos e súplicas, cantor cristão e tantos outros aí,
e nós oramos e cantamos na igreja. E o que vem depois? O ministério da palavra. Pregado, ensinado, e aí, quando a comunhão está gostosa, quando nós sentimos a presença de Deus, Deus ele se manifesta, e a curas, a milagres, aquele que entrou triste sai reconfortado, aquele que entrou com uma pendência em casa ou na justiça sai com a fé alimentado, sabendo que Deus é poderoso para resolver todas as situações, porque para Deus nada é impossível. Então a casa de oração. E não casa de Deus, porque a casa de Deus é aquela casa que Ele fez, que sou eu e que é você. Sandra Gomes, Tiago Augusto, Santana Camargo, Deus abençoe vocês, irmãos. E outra coisa que eu queria colocar aqui é a morte de Estevão. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e relhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E lançando fora da cidade, Jerusalém, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, que aquele que teve encontro com Jesus e foi tão poderosamente utilizado que hoje nós estamos estudando uma carta que esse jovem chamado Saulo, que depois se transformou em Paulo, escreveu. E apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, receba o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com essas palavras, adormeceu. Até o meu padrasto, né, irmão Antônio, ele disse num culto online da congregação que teve uma mensagem que diz que o crente ele não morre, ele adormece. E aqui nós vemos essa passagem também usando claramente essa palavra. Adormeceu. E o que é o adormecer? É você esperar. Sabendo que no dia seguinte, quando você dorme, no dia seguinte você acorda. E o crente, quando morre em Cristo, ele sabe que ele vai acordar no dia do arrebatamento. Não que naquele momento da morte ele tenha essa consciência. Mas quando ele se prepara em vida, sabendo que ele vai adormecer, se Cristo não vier buscar a igreja, qualquer um de nós está sujeito aí a todas as doenças e mortes, tipos de morte. Mas a nossa alma está preparada para encontrar com Deus. Daí quando ela está preparada, nós descansamos. Somos colocados no caixão, somos colocados na terra, mas sabemos que iremos ressuscitar. Para estarmos de uma vez por todas com Cristo, com Deus, com o Espírito e com todos os salvos, para todo sempre. Isso é maravilhoso, irmãos. E aqui nós vamos ver, né? Nós vimos que esses apóstolos que eram de dura serviço, que Cristo teve que moldar, que teve aquelas recomendações. Depois, quando eles se tornaram... Jesus não estava mais aqui, eles acabaram assumindo a liderança da igreja. Eles se dedicaram à palavra e oração, instituíram ali os diáconos. E com eles, aquelas pessoas que estavam com eles também, muitos foram levantados como profetas. Profeta que anunciaria a vinda de Cristo terminou em João Batista. Ele foi o último profeta da antiga aliança. Ele está registrado nos evangelhos, mas ele é do antigo pacto. É com João Batista que nós vemos que o reino de Deus está próximo. É com Jesus que nós vemos que arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. E a mensagem dos apóstolos é que nós recebamos a Cristo porque já chegou o reino de Deus e ele está entre nós, né?
Ele está dentro de nós. Aquele que não nasceu de novo da água e do Espírito não poderá ver o reino de Deus. E como que nós vemos o reino de Deus? Participando das coisas maravilhosas, das bênçãos espirituais, vendo a operação de Deus em milagres, maravilhas, estudando, adorando, orando, jejuando, buscando, lendo a palavra. E assim nós vivemos o reino de Deus aqui na terra. Não é indo atrás de profeta, não é indo atrás de Henrique Cristo, de o irmão usado vai pregar na igreja tal, todo mundo vai para lá para ver aquele homem pregar. A mensagem não é dele, a mensagem é de Deus. Ele é famoso, tudo bem, mas o menorzinho, aquela irmãzinha lá, que sabe nem ler e escrever, em vez de falar Jesus, fala Genésio. Quando prega, irmãos, cai fogo do céu, revela a sua vida e fala que você tem que se consertar com Deus. Põe a mão em quem está acamado e rapidamente a febre sai, a doença vai embora, a saúde volta e o nome de Jesus é glorificado. Então não é por fama, não é por renome, não, nada disso. Mas como nós já vimos, estudamos nessas aulas, os filhos de servas, que eram sacerdotes, chegavam em nome do Deus de Paulo, eu expulso vocês. Daí os demônios falavam, Jesus eu conheço, Paulo eu conheço, mas vocês quem são? Então não adianta ter nome na terra e não ter nome no céu. É melhor você ser um anônimo aqui na terra e ter seu nome escrito lá no céu e lá no inferno. Porque os demônios também conhecem. Quando você chegar perto, os demônios vão embora. Porque Deus deu autoridade para você para expulsar demônios e curar enfermidades. Amém? Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. Então esses profetas aqui, alguns acreditam que não existe profeta mais. A Bíblia registra um tal de Ágabo, que ele amarrou um pedaço de pano em volta de Paulo e disse que Paulo seria preso. Só que essa era a revelação de Deus. Mas o próprio Ágabo, ele fala, não era que era para ir para Jerusalém. Isso não era mais de Deus, isso era da carne. Então, como que ele é ao mesmo tempo um verdadeiro profeta e um falso profeta? Vamos analisar essa passagem? Que eu também acredito, e aí cabe cada um com a sua interpretação teológica, se existe profeta ou não. Ali nós vamos estudar em Efésios capítulo 4, versículo 11, que existem apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Mas vemos em Coríntios 12 o dom da profecia. Vemos, por exemplo, que os pastores, eles são dotados desse dom de buscar de Deus aquilo que ele vai ter que trazer para a igreja. Se existe um ou outro que Deus se achou misericórdia e capacitou com o dom de profecia, não é para falar, coloca a tua mão na cabeça do teu irmão, cutuca ele do lado, que eu quero ser profeta nesta hora. Misericórdia, irmão. Queima Jesus, literalmente, né? A pessoa não sabe o que está falando. Jargão de pregador, fuja disso. Atos capítulo... Vamos ver aqui. Atos, finalzinho da palavra de Deus. Vamos ver onde que está. Se alguém achar e quiser colocar para mim a referência bíblica. Os versículos vão surgindo na cabeça e a gente vai procurando conforme a revelação. Vamos ver aqui. Estamos com o computador aberto. Essas tecnologias, meus irmãos, são para o proveito cristão, viu? Não vamos cair na ignorância que foi feito lá quando a televisão chegou no Brasil, falando que era a caixa preta do diabo. E o diabo realmente gostou dessa ideia e hoje olha o que a gente tem que assistir na televisão. Dificilmente parece algum programa que presta.
Ágabo era um profeta, Atos 21, 10 e 11. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta, chamado Ágabo. E vindo ele ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: Isto diz o Espírito Santo. Assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos estas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então ele respondeu: Que fazer chorando e quebrantando meu coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como, porém, não o persuadimos conformados, dissemos: Faça-se a vontade do Senhor. Então, irmãos, é uma espécie de... Ágabo foi um homem aqui usado em dom de profecia, né? E até a lição ela acaba escapando um pouco daquilo que o pastor Douglas Batista quer defender, que qual é a maior profecia que nós temos? A Bíblia Sagrada. Então, se existissem mais profetas, a Bíblia não seria um livro terminado. E ela, do jeito que está, é o nosso cânone sagrado, né? Carol Vec, lá de Cabreúva, professora, a paz do Senhor, irmã. Isso, padre também, claro. Sabe que eu Tiago, acho bem interessante, eu tenho assistido algumas missas, não agora, né, algum tempo atrás, principalmente os não sei qual é a sua denominação dentro do catolicismo, mas a ala da renovação carismática, os próprios padres, eles se colocando como pastores das ovelhas que são os fiéis ali do rebanho de cada paróquia. É bem interessante isso. Muito obrigado por lembrar também daí do padre, né? E a Igreja Católica ela ainda tem os 7 sacramentos, sendo que um deles é o da extrema unção. E aquela unção que eu falei, que não é propriamente o olhinho que nós presbíteros utilizamos, mas a oração da fé que estava lá doente. E aí quando nós pedimos, né, que algum líder religioso, sacerdote, padre, rabino, pastor, ancião, venha orar, eles têm que ter um preparo maior do que os demais, né? Para isso eles foram chamados. Obrigado aí pela referência. Eric Fequeté, a paz do Senhor. Deixa eu saudar aqui o irmão. Então e o pastor Douglas Batista, ele fala que a Bíblia é um livro que está encerrado. E as pessoas que escreveram esse livro foram usadas em profecia, né? Por divina inspiração de Deus. Vamos ver aqui outro versículo que nos vem à mente agora. Acho que é 2 Pedro 1:21, é isso? É isso mesmo, 2 Pedro 1:21. Porque, começando ali do versículo 19. Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura, então a Escritura, a Bíblia, é um livro profético, provém de particular elucidação ou interpretação. E a palavra em grego é ginete, que vem de gnosis, o conhecimento. Então você não pode pegar um versículo isolado e achar que aquilo é a profecia. Mas sim, você tem que fazer todo o entendimento, uma hermenêutica, uma exegese, um estudo interpretativo da palavra de Deus. Porque ela se explica. Ela foi escrita ali por volta de 1500 anos antes de Cristo até o final do século I depois de Cristo, 1600 anos. E ela não se contradiz. Até trechos que nós achamos que tenha
uma contradição, nós conseguimos entender a revelação da palavra de Deus, porque é o próprio Espírito de Deus que revelou a essas pessoas em profecia, que nos ajuda a entender aquilo que está escrito aqui. Eduardo Du, Deus abençoe a Bianca, Josi. Estamos falando do dom de profecia aqui, meus irmãos. E porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. E aqui, aquilo que eu falei do pregador. Eu quero ser profeta, viu? Não é por vontade humana. E aquilo que está fugindo da Bíblia, Paulo fala, se alguém descer e pregar outro evangelho, que seja maldição, que seja anátema. Então não é por vontade humana, para com isso. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, irmãos, a Bíblia ela não contém a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. De no princípio criou Deus os céus e a terra, lá de Gênesis 1:1 até e a graça de Jesus Cristo seja com todos vós, amém, de Apocalipse 21:22, é a palavra de Deus. E quando fala dos profetas, nesse tempo de agora, a época da graça, a dispensação da graça, desde o Pentecostes, estamos vivendo a era da igreja, é o dom da profecia que, se Pedro fala que é não por vontade humana, Paulo ele fala, em 1 Coríntios 12, que é como o Espírito quer. Se ele quer usar você em profecia uma vez só e nunca mais usar, amém. Se alegre, porque você foi vaso de Deus. Se ele quer que uma pessoa revele a vontade de Deus, uma mesma pessoa várias vezes, porque essa pessoa está orando, está consagrando, está buscando, e tem um compromisso com Deus, e Deus quer usar essa pessoa no ministério, ele vai ser usado em dom de profecia. Mas não é que hoje existe escola de profetas, que a pessoa vai ter a credencial lá que ele é profeta. Isso não existe. Me perdoe aí quem é de opinião contrária, mas nós rechaçamos essa ideia. Olha aqui 1 Coríntios 12. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. E aqui em cima, por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma, anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também a diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Então aqui fala, sobre acerca dos dons espirituais. A outro, no mesmo Espírito, a fé. E a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, que é esse dom da profecia, E a outro para revelar aquilo que vai acontecer. E a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, que é uma coisa que está encoberta, só que aos olhos de Deus você não encobre nada. Anderson, Pai do Senhor, não encobre nada. E Deus usa alguém para revelar aquilo que você está tentando deixar em oculto. Palavra da ciência. E a outro, no mesmo Espírito, a fé. E a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo como lhe agrada, a cada um individualmente. E Paulo ele fala em 1 Coríntios capítulo 14, último versículo. Último versículo ele fala isso. Os dois últimos versículos. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar, o dom da profecia, e não
tio Walter, a paz do Senhor. E não proibais de falar em outras línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Então Paulo fala, em 1 Coríntios 14:39, não buscar ser profeta, mas buscar ter o dom de profecia. Então nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Leitura diária. Cristo formou um novo povo, a igreja, por meio do sacrifício vicário na cruz. Vicário, temos até aí um irmão católico, né? A palavra vigário significa substituto. Até, né, trazendo aí para o dia a dia, o vigarista, que é aquele que se coloca, se passa por outro. Né? O vigarista não é, mas ele finge que é, e você acaba comprando aquela ideia de que ele é aquele que você está precisando e acaba dando golpe. Né? Porque essa palavra vigarista vem de vigário, que é substituir, que é trocar. Não é a pessoa, mas ela se passa por outra pessoa. E quem foi o maior vigarista, irmãos? Quem foi o grande vigário, né? Ou vicários na nossa vida? Jesus. Por quê? Que era para morrer na cruz, era eu e você. Mas ele foi, através do seu sacrifício vicário. O sacrifício, ele substituiu as minhas dores por ele. Ele tomou sobre si as nossas dores. E o castigo que era nosso e que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então o vicário é o substituto e ele, em vez de deixar que nós morrêssemos na cruz, ele tomou o nosso lugar. Ele se passou por nós para pagar, rasgar essa cédula do pecado que tínhamos em dívida com o Deus Pai. Cristo formou um novo povo de judeus e gentios. Ele formou a geração eleita, que é a igreja. O poder de Deus não está restrito a qualquer construção humana. Então não é só porque você vai na igreja, obrigatoriamente. Tem culto na domingo, na quarta e na sexta. E domingo de manhã tem escola dominical. Eu sou obrigado a ir. Eu preciso estar no templo. O pastor tem que me ver. As pessoas têm que saber que eu sou crente. Então eu tenho que estar lá de paletó, gravata, saia comprida, cabelo comprido, Bíblia debaixo do braço, fazendo parte do conjunto, mesmo não gostando, mesmo não querendo, porque eu tenho que mostrar para todo mundo que eu vou na igreja, que eu sou crente. Se você está indo com esse objetivo, não vai mais. Aproveita essa quarentena que a gente ficou sem ir no templo, não precisa ir. Se é pelo motivo de você achar que é por obrigação e que está se mostrando para todo mundo. Agora, irmãos, glória a Deus, aleluia. Se você está com saudade da igreja, se você está com saudade de ouvir a palavra de Deus, se você está com saudade de cantar juntamente com os irmãos, de ouvir um hino, de ouvir um testemunho, de dobrar o seu joelho, de ler um versículo, de atender na porta, de cuidar da casa de Deus, por prazer, aí sim, glórias a Deus. Aí você está considerando a casa de oração, que é o lugar em que Deus manifesta, porque ali estão reunidos os vários templos que são o povo de Deus. Esse templinho aqui de barro, você, o outro, que temos o Espírito de Deus, quando nós somos gravetos, irmãos. Um gravetinho, acende ele, põe fogo nele. Ele pega fogo rápido, mas já apaga. Agora junta um monte de graveto. Você vai fazer uma fogueira. E essa fogueira que nós crentes temos saudades, né? De estarmos aí reunidos com os irmãos. Mas em breve, graças a Deus, nós conseguiremos estar novamente presencialmente aí
entre os amados irmãos, cumprindo aquilo que Jesus fala: onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estarei eu no meio deles. Glórias ao Senhor. Nós somos o edifício. E nós crescemos espiritualmente, nós desenvolvemos na medida em que nós estudamos, buscamos a palavra de Deus, servimos a Deus, Ele nos abençoa. O poder de Deus não está restrito a qualquer construção humana. Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Os apóstolos são testemunhas oculares do ministério, morte e ressurreição de Cristo. Deus revelou aos profetas as promessas messiânicas. Cristo, a pedra angular da igreja, vive no interior de cada crente. Glórias ao Senhor. Leitura bíblica em classe. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. E como falamos no começo, quando é colocado a pedra angular, que foi rejeitada, que foi reprovada, pelos edificadores, que são os judeus, mas através dessa pedra foi construído o edifício, que é a igreja, nós seguimos a pedra angular. Por isso que Paulo fala: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Jéssica Barros está conosco, Amarildo, grande professor de filosofia. No qual todo edifício, irmãos, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor. E essa palavrinha templo não é o templo. Como eu falei, não é toda a edificação do templo, mas é aquele interior, porque templo no grego é hieros. Daí que vem os professores de história, Amarildo e tantos outros aí, hieroglifo ou hieróglifo, que escritos sagrados para os egípcios, hieros, sagrado, e por conotação templo. Mas aqui no grego é o naon, é o altar. Melhor dizendo, esse versículo seria melhor escrito assim: no qual todo edifício que somos nós, bem ajustado, cresce para altar santo no Senhor. Será que Deus ele fez do seu coração um altar? Será que você está dedicando o seu coração como altar para Deus? No qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. E aqui Mateus, as próprias palavras do Senhor Jesus. Mateus 7:24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. O que é edificar a casa? É você assumir uma posição. É o que você pretende para sua vida, né? Sua carreira, sua vida, sua jornada. Onde ela está edificada? Sua história de vida, sua reputação, seu caráter. Onde ela está edificada? Na rocha? Que é Jesus? E como que eu edifico a minha casa, irmão André? Sobre a rocha? Guardando, ouvindo as palavras e praticando. Vem dúvidas, pode vir zombarias, pode vir dificuldades de saúde, dificuldades de dinheiro, dificuldades de relacionamento familiar, casamento, filhos. Pode vir tudo. Agora, se a sua casa
não obedece, a sua vida não segue o parâmetro da Bíblia, da palavra de Deus, Jesus compara você a um homem insensato, louco, doido, que edifica a casa na areia. E ela é facilmente derribada. E é grande a queda desse homem. Então, irmãos, vamos edificar o nosso alicerce é a palavra de Deus, a pedra de esquina é Jesus, e ouvindo a palavra de Deus nós conseguimos nivelar com prumo, com linha de nível a nossa vida. Amém? O objetivo da aula de hoje, da nossa conversa, vamos ver se alguém colocou alguma dúvida. Glórias a Deus, Amarildo, Anderson, quero acenar aqui para o Anderson Fequeté. Anderson Fequeté, irmãos, é um dos nossos coordenadores, meu cunhado, coordenador da Escola Bíblica Dominical. Obrigado, irmão, por essa oportunidade. E esposa do irmão, que é a esposa dele e a minha esposa são irmãs. Esteve aqui hoje em casa à tarde e conversamos também sobre gravar essas aulas e glorificamos o nome do Senhor. O objetivo geral: ensinar que Cristo é a base da igreja e estamos alicerçados na doutrina dos apóstolos e no testemunho dos profetas. Abaixo, os objetivos. Explicitar que no Antigo Testamento Deus habitou no tabernáculo. Mas antes de Deus habitar, Sandrinha, nossa inspetora ali da escola, tudo bem? Da Igreja Batista, né, se não me engano, a paz do Senhor. O Antigo Testamento Deus habitou no tabernáculo. Mas antes disso, irmão, com Abel, e depois com Sete, onde voltou a se invocar o nome do Senhor, eles erguiam pedras e sacrificavam ali cordeiros e Deus ali recebia aquele sacrifício, aquela oferta. Depois, com Moisés, Deus revelou o desenho do tabernáculo. Durante os 40 anos o tabernáculo era móvel, depois foi edificado em Siloé, Gilgal, algumas regiões ali da Palestina. Davi desejou construir o templo. Salomão, ele desenhou, né, a partir ali da própria lei, mais ou menos o mesmo desenho, as divisões. Depois veio o templo, que foi destruído, o templo de Salomão. Depois o templo de Zorobabel, Esdras e Neemias. Depois a ampliação do templo por Herodes e a destruição do templo no ano 70 pelo general Tito. Hoje não temos mais o templo lá em Jerusalém. E entendemos que ele vai ser reconstruído pelo anticristo. Mas eu não aconselharia você a ver esse acontecimento. Porque quando ele construir, ele vai querer sentar no lugar santo e receber adoração. E aí os judeus vão falar, viu, mas é só o Messias que recebe adoração, não é homem. Mesmo jeito que fizeram com Jesus. Jesus, ele quando entrou na sinagoga, ele falou, o tempo é hoje. Hoje cumpriu a escritura. Queria apedrejar, queria expulsar, até que crucificaram ele. Sendo o próprio Messias. Imagine com o anticristo. Então o anticristo ele vai reconstruir, ele vai querer adoração, judeus vão negar, e aí vai começar os 3 anos e meio de grande tribulação. Nós estaremos no céu nesse momento. Então edifica a sua casa sobre a rocha. Entregue a sua vida para Jesus, se você ainda não entregou sua vida para Ele. Apresentar o fundamento da igreja, Jesus, como a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas, a palavra de Deus, a Bíblia. E refletir que nós somos o templo do Espírito Santo e devemos viver em santidade. Por meio da reconciliação efetivada na cruz, Cristo formou a igreja. O apóstolo Paulo a compara como um edifício em construção. A pedra angular dessa edificação é Cristo, e o fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Assim, há o propósito divino que sejamos o templo santo do Senhor, a morada do Altíssimo, e nesta lição nós vimos cada um desses aspectos. Santuário judeu, lembrando, né, a pergunta que a mulher samaritana ela fez para Jesus,
Vocês, judeus, falam que é no templo que é para adorar. Aquele templo ainda existe o templo, em João capítulo 4. E nós, samaritanos, falamos que é no Poço de Jacó, não é isso? No Monte de Jacó. Cadê aqui? Vamos ver. João capítulo 4. Onde é para adorar? Passagem importantíssima, irmãos. João 4, 19 fala da verdadeira adoração. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoraram neste monte. Vós, judeus, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Por quê? Porque a salvação foi prometida ao povo judeu. Nós, judeus, Jesus falando, adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, irmãos, dirigindo, ou mesmo lecionando, trabalhando numa fábrica, numa indústria, numa empresa, no escritório, no consultório, numa escola, ou lavando louça, deitado na sua cama. Adore a Deus. Já falamos, nós adoramos a Deus pelo que Ele é e louvamos a Deus pelo que Ele faz. Então adore a Deus. Não importa o lugar onde você esteja. Mais uma vez, não se adora a Deus apenas no salão, que chamamos erroneamente de templo ou de igreja. Nós somos a igreja, nós somos o templo. E aqui nós vemos, né? Santuário cristão. Os que pertencem a Cristo são comparados a um edifício onde Deus habita em espírito. A pedra angular, que na arquitetura antiga a construção de um edifício requeria uma pedra angular, pedra principal. Ela era posta no canto do prédio para sustentar o alicerce, firmar e unir toda a estrutura e manter as paredes em linha certa. Jesus, como nossa pedra angular, ele faz tudo isso. Nos sustenta a nossa vida. Ele firma a nossa vida, né? O Salmo de número 40, esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou os meus pés de um charco de lodo e firmou sobre uma rocha. Mais ou menos isso que está escrito lá no Salmo 40, verso 1 e 2. E mantém as paredes em linha reta, com uma palavra de Deus. E com o Espírito Santo aqui, olha, nos mostrando o caminho que devemos seguir ou fugir da aparência do mal. E nós não devemos fugir do diabo, e sim resistir a ele. Fugir da aparência do mal. Resistir ao diabo, sujeitai-vos a Deus. Para que se tenha uma ideia dessa dimensão, em uma das escavações no local do templo em Jerusalém, foi encontrado um monólito com cerca de 12 metros de comprimento. Cristo, a pedra principal. Lembrei do versículo. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então não encarar o diabo frente a frente. Só Jesus fez isso. A semente da mulher pisou a cabeça da serpente. Antes de sujeitar o diabo, não, eu não vou fazer o que você quer. Você está querendo que eu caia em tentação, que eu peque. Mas que momento que você consegue resistir a essas tentações? Antes está escrito, sujeitai-vos a Deus. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Mas fuja
daquilo que o Espírito Santo fala, isso aqui não vai dar certo, isso aqui eu vou cair, isso aqui eu tenho que sair dessa cilada, dessa situação. Imagina você um passarinho que tem uma caixa, que tem um graveto e tem um milho gostoso ali debaixo. Delícia aquele milho, vou comer. Você derruba aquele graveto e a caixa cai em cima de você, já era, irmãos. Para se levantar depois é complicado. Então, fuja da aparência do mal. Cristo é a pedra principal. O fundamento, os apóstolos e os profetas, né? Já falamos. A palavra apóstolos significa enviado ou mensageiro. E quando Judas ele deixou ali o seu ministério, os apóstolos lançaram sorte para escolher um dos apóstolos que ficaria no lugar de Judas. Nós lemos Mateus capítulo 10. Qual deles Jesus fez unidunité? Qual deles ele fez eu quero você, não quero você? Não, ele simplesmente escolheu. É Jesus que escolhe, já falamos, ele que chama, ele que vocaciona. E se Deus chamou você para alguma obra, agradeça a Deus, não fuja dela. Atos capítulo 1. Vemos aqui. Então voltaram para Jerusalém. Naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas. E disse: Irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte nesse ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e precipitando-se rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Aceldama, isto é, campo de sangue, porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu encargo. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam, todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram 2, José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes 2 tens escolhido para preencher a vaga neste ministério. Parecia cabide de emprego, irmãos. E apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E os lançaram em sortes. Vindo a sorte, recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 12 apóstolos. Agora, mais para frente, no capítulo 9, o que nós vemos? Será que foi o Matias aqui, o apóstolo? Atos capítulo 9. A conversão de Saulo. Vamos ver aqui, Atos capítulo 9. Versículo 15. Ananias, Jesus ele aparece em visão para Saulo e fala para ele ir à casa onde Ananias estaria. E também avisa Ananias em oração que era para receber Saulo, que era o perseguidor da igreja. Daí está escrito aqui: mas o Senhor lhe disse: vai, Ananias, porque este Saulo é para mim, para Jesus, um instrumento escolhido, para levar o meu nome
perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Felipe Silva, um abraço, Deus abençoe. E aí eu sempre coloquei, irmãos, um ponto de interrogação na cabeça dos irmãos, que fala aqui, olha, Apocalipse, capítulo 21, versículo 14. A muralha da Nova Jerusalém, na cidade que vem do céu, tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. 11 nós sabemos quem são. O 12º foi Judas, foi Matias ou foi o apóstolo Paulo? Então, irmãos, quem é esse 12º apóstolo? Boa pergunta. Apóstolo, então, significa enviado, mensageiro. A doutrina é a palavra de Deus, o qual, por exemplo, consideramos Paulo, esse 12º apóstolo. Das 27 cartas escritas no Novo Testamento, 14 são dele. Mas são 13, irmão André. Mas Eusébio de Cesareia e tantos outros da igreja primitiva, os padres da igreja primitiva, da época da patrística, falaram que foi o próprio Paulo que escreveu a carta aos Hebreus. Então, de 27, 14 são dele. E dois são de um discípulo dele, que é Lucas, que é o Evangelho de Lucas e o Atos dos Apóstolos. Então, irmãos, não me perguntem, mas a doutrina dos apóstolos é a palavra de Deus, sem dúvida. E aí o testemunho dos profetas, né, que podem ser os do Antigo Testamento, mas também os que foram usados em dons de profecia no Novo Testamento. Somos edificados para a morada de Deus, como edifício bem ajustado e como templo santo no Senhor, e morada do Altíssimo. No Antigo Testamento, a expressão morada de Deus fazia alusão ao tabernáculo e depois ao templo israelita. Indicava lugar de habitação, a Shekinah, a presença de Deus, permanente de comunhão íntima. Como já vimos, o crente tornou-se o templo santo no Senhor. Isso indica que Deus habita em nós por meio de seu Espírito, e que tal afirmação ratifica o ensino apostólico de que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, conforme está lá em Atos capítulo 17. Paulo também prega a mesma mensagem que Estevão pregou e lá no passado, no diálogo entre Deus, Pai e Salomão. Ele reside individualmente dentro de cada cristão, bem como no corpo inteiro de crentes, a igreja formada por judeus e gentios. Estamos finalizando, irmãos? Conclusão. A comparação da igreja como edifício em construção indica que estamos em processo de aperfeiçoamento até que todos cheguemos à unidade da fé. A pedra angular, que é o próprio Cristo, não pode ser substituída. A doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas não podem ser revogados. E aí nós temos a questão da pedra. Mateus capítulo 16. Muitos confundem. Mas aqui, veja Mateus capítulo 16, versículo 17. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro. Pedro significa pequena pedra. E também a Crince Ellen acabou de entrar. Um abraço. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus.
O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então